E segundo, no versículo de Gênesis 7, versículo 4, vai estar falando assim, ó, que Deus fala com Noé daqui a 7 dias o dilúvio virá. Deus dá data sim, grandes acontecimentos. A misericórdia de Deus, ela é capaz de anunciar datas. Eu hoje mesmo tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava em um lugar, a pessoa estava falando comigo algo sobre futuro, um plano para futuro. Eu falava assim, não vai dar. 23 e 24, Jesus virá. E acabou o sonho. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Ô, meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar compartilhando um vídeo do irmão Anderson Duarte, que ele gravou, passou aqui para mim. É um vídeo de uma ministração que ele fez aqui, eu achei muito interessante. Ele falou muitas coisas importantes aqui dentro desse vídeo, que eu tenho certeza, meus irmãos, que vai estar edificando aqui a todos, vai estar acrescentando aqui a nossa fé. É um vídeo de ministração que o irmão Anderson gravou. Nesse vídeo aqui ele fala muito sobre a volta de Cristo, ele fala sobre a festa de trombetas, que Cristo pode estar voltando numa festa de trombetas. Até mesmo porque, irmãos, Cristo ele tem que cumprir essa festa de trombetas, né? Então a gente acredita muito que Cristo ele pode estar voltando nessa festa de trombetas. O irmão Anderson ele trata aqui sobre aquela questão sobre o dia e a hora ninguém sabe, que é uma expressão idiomática judaica e que está ligada à festa de trombetas, né? Onde Cristo pode estar voltando nessa festa de trombetas agora. O irmão Anderson ele fala também sobre Noé, sobre a questão do dilúvio, quando a arca ficou pronta. Deus ele pediu 7 dias antes para Noé entrar dentro da arca. E ali, irmãos, era como se Deus estivesse dando a data do dilúvio. Aqui nessa ministração, o irmão Anderson ele fala que quando Cristo estava aqui na Terra, e diz que ninguém sabe o dia nem a hora, Cristo estava numa condição humana, então ele não sabia, de fato não sabia, irmãos. Só que a palavra de Deus fala que quando Cristo estava aqui na Terra, Deus fez por um período de tempo Cristo até menor do que os anjos. Só que depois que Cristo ele teve a ascensão dele até os céus e sentou à destra de Deus, a palavra fala, irmãos, que todo o poder foi dado para Cristo nos céus e na terra. Então Cristo ele sabe hoje quando que ele vai voltar. Ele está do lado de Deus. E ele e o Pai é um. Então é impossível Cristo não saber quando que ele vai voltar, né? E ele pode estar nos avisando por meio de sonhos, já que Deus ele não faz nada assim antes de avisar os seus conservos. Então é possível sim, irmãos. Deus está pedindo para toda a igreja se preparar para o arrebatamento, porque o arrebatamento pode estar acontecendo agora, em setembro. E nesse ano aqui de 2025. E no final desse vídeo aqui, onde o irmão Anderson ele ministra tudo isso aqui que eu estou passando, ele conta um breve testemunho, um sonho que ele teve com um amigo que estava fazendo plano para o futuro. E o irmão Anderson falou que não daria tempo, porque dia 23, 24 de setembro, Cristo voltaria. Então é um vídeo aqui muito edificante, é 14 minutos aqui, onde o irmão Anderson está ministrando essas palavras aqui, essas passagens bíblicas. Vamos estar vendo, agradeço muito o irmão Anderson por ter gravado esse vídeo aqui para o canal. Vamos estar vendo, e que Deus abençoe a todos. Graças a paz, igreja, tem buscado a resposta a respeito disso, a respeito da vinda de Jesus no dia 23, 24 de setembro agora de 2025. Aquilo que Deus ministrou ao meu coração, algo tão importante, foi que ao longo dos tempos crianças têm se levantado. Então é algo para se dar crédito. Pessoas enfermas, né, doentes, com debilidades mentais, têm se levantado falando sobre isso. Pessoas até que estão fora da mídia, sem títulos, têm falado sobre isso. Então demonstra uma profunda necessidade de Deus revelar aos filhos a respeito da sua vida, e Deus procura sempre os humildes para revelar grandes feitos. Foi assim no passado, está sendo assim agora no presente. E quando eu me inclinei para ouvir isso,
o texto de Mateus vai falar que ninguém sabe o dia nem a hora, eu fiquei perguntando a Deus várias vezes ali por que ele disse isso. E Deus falou ali duas coisas. Realmente, a festa que ninguém sabe o dia nem a hora, apontava para a festa das trombetas. E segundo, também estava apontando para uma festa de arrependimento. Uma festa de arrependimento. Então, ou seja, é uma festa que vai fazer alusão a trombetas, ao final, ao arrebatamento, e vai fazer também alusão a arrependimento. Junto com a festa sempre teve arrependimento. Então há uma necessidade nesse tempo de arrependimento. Mas também terceiro, a festa vai estar apontando para ele, para a vinda dele. Embora os judeus só comemoravam arrependimento, mas a festa estaria apontando para ele, Jesus, o Messias. E sabemos que Jesus veio cumprir todas as promessas bíblicas do Antigo Testamento. Então, quando ele disse ali que ninguém sabe o dia e nem a hora, houve um link, ou houve um gatilho na mente de todos os judeus e começaram a automaticamente a linkar aquilo que ele disse com a festa, mas só que não entenderam o que Jesus estava dizendo, né, na profundidade, mas só entenderam que ele estava linkando aquilo que ele disse com a festa das trombetas. E segundo, ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus era carne, se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou da onisciência e também da sua onipresença naquele momento. E ali era sobre ele, é sobre a vinda, a permanência dele ali como o Salvador ou Messias. Não era sobre o arrebatamento. O arrebatamento ele iria falar quando tudo viesse a ser consumado, tetelestai. Quando tudo foi consumado, que ele falou: assim como eu vou, assim eu vou voltar. Então ali era sobre ele. Ele só falava aquilo que o Pai revelava a ele. Tanto é que ele necessitava de oração constante, de batismo nas águas e de consagração. E ele também às vezes era privado de comer. Tanto é que as pessoas ali pediam a ele para... É uma circunstância que não tinha comida, nada para comer, né? E ele falou: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, ali tinha momentos de privações de comida e tinha momentos de comer. Então a gente vê Jesus 100% homem ali para salvar os homens. Então ele precisava ser homem. Isso que Jesus ministrou tudo ao meu coração. E o texto fala, né? Ele sendo Deus esvaziou de toda a sua glória, e sendo homem se esvaziou ao ponto de se tornar servo. Olha só, se tornar servo de todos. Então isso Deus ministrou fortemente no meu coração. E segundo, o texto seguinte, que eu não estou com a Bíblia na mão, então não vou falar o versículo, mas o texto seguinte ali, de Mateus 24, depois 36, se não me engano, depois o seguinte, ele vai falar assim: olha a dica que ele vai estar dando, gente. Ele vai estar dando: assim será como nos dias de Noé. Tá, então vamos ver lá como que foi nos dias de Noé. Noé tinha uma arca, tinha um cenário pronto, uma mensagem: Deus vai destruir a terra, se arrependa. E ali a arca estava sendo pronta. Quando ela ficou pronta, todos tinham uma mensagem: o tempo está chegando, a arca está pronta. Então tinha uma mensagem, tinha uma coisa pronta, entendeu? Tinha uma mensagem sendo pregada mediante aquela grandeza, tamanha arca. E segundo, no versículo de Gênesis 7, versículo 4, capítulo 4, capítulo 7, versículo 4, vai estar falando assim, ó, que Deus fala com Noé daqui a 7 dias, 7 dias o dilúvio virá. Deus
dá data sim, grandes acontecimentos. A misericórdia de Deus, ela é capaz de anunciar datas. O Pai anunciou datas. Mesmo se as pessoas falam assim, o filho não sabe. Gente, o filho não sabe, mas quem sabe, o Pai sabe. E se o Pai hoje quiser revelar pra gente a respeito da data? Então não tem impedimento nenhum. Mas só que olha só, depois de Jesus ser arrebatado, ele anunciou também a João na ilha de Patmos, o Apocalipse. Quem ali estava no capítulo 1? Jesus, na sua glória. Jesus apareceu para João na ilha de Patmos e revelou todo o Apocalipse. O Apocalipse vai falar sobre a tribulação, sobre o início da tribulação, sobre como será a tribulação, como será ali o arrebatamento, que fala, né? Sobe aqui. Uma voz que havia ali, ele falou, sobe aqui. É porque eu não vou falar os versículos ali, porque eu não anotei, não fiz o script para estar falando sobre isso, então eu deveria estar anotando os versículos. Mas vocês que sabem a Bíblia, você entende o mistério. Então ali no Apocalipse estava tudo. Então quem revelou para João foi Jesus. E como que o filho não sabe? Como que o filho não sabe? E o filho é impedido de revelar a alguém hoje? O Espírito é impedido de revelar a alguém hoje a respeito desse grande acontecimento? O Pai é impedido de revelar só porque Jesus disse ali, né, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas não entenderam Jesus, como nunca entenderam, como os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, pessoas daquela época não entendiam Jesus, embora ele estava ali falando quase claro, não entendia. Assim hoje tem várias pessoas não entendendo Jesus Cristo. Jesus, quando você entende, quando você lê os evangelhos, você vê Jesus usando jogo de palavras assim, para trazer um pouco de uma dificuldade de entendimento, para que o povo venha a buscar mais entendimento, né? Ele não fala muito claro as coisas. Jesus, ele não falava certas coisas claras, tanto é que tinha parábolas. Tanto é que ele falava que o reino de Deus, né? Ele dava exemplo do reino de Deus, como que era. Ele não falava muito claro a respeito das coisas, mas ele falou que viria um que iria anunciar todas as coisas. É o Espírito Santo. E vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos guiar em toda a verdade. E a sua palavra, a Bíblia é um código. A Bíblia é fonte de sabedoria. Aquele que tropeça nela, infelizmente, tropeça em uma grande pedra. Ai daquele, né, que age de forma tão natural com a Bíblia. E, gente, esse tema é muito importante. Aí quando você olha assim, a Bíblia, tá, Noé, tudo bem. E também com Elias. Segunda Crônica vai falar que quando Elias foi arrebatado, antes de ser arrebatado, naquele dia do arrebatamento dele, de Elias, os profetas chegavam perto de Elias e Eliseu falava: hoje o seu Senhor vai subir. Hoje o seu Senhor vai ter tido como no alto da tua cabeça. Hoje o Senhor vai te levar. E Eliseu falava: calai-vos, bem sei eu. E ali falava: calai-vos, eu sei. E Elias estava todo o tempo atrás de Eliseu, porque queria a unção de Eliseu. Ou seja, é coisa, gente, que Deus vai falar. Ele fala, né, com Moisés: Moisés, sobe ao monte, que eu vou te levar. E ali ele morreu no monte, mas ele sabia o dia que ele ia morrer. Ou seja, Deus, ele sempre vai revelar aos seus amigos. Amós 3, do 6 ao 8, vai falar que Deus não faz nada antes de revelar aos seus amigos, seus profetas, os seus intentos. E Jesus falou: não vos chamo de servos, mas sim amigos. Olha só, somos amigos de Deus. Podemos mergulhar, sondar a mente de Cristo, porque temos hoje a mente de Cristo. Sabemos e compreendemos o querer de Deus, entendemos o clima. E criança, gente, criança sonhando com a volta de Jesus é coisa para se dar crédito, entendeu?
Com essas coisas não se brinca. Não é coisa que paga para ver, entendeu? E infelizmente parece que só os ímpios que agem de forma tão agressiva até nos taxando como louco quando a gente fala possivelmente pode acontecer. A gente não vai falar algo afirmativo, porque a gente também está com o pé no chão, está vivendo nossas vidas, mas até viver nossas vidas hoje também é difícil. Tudo que você vai planejar para um futuro, vem aquele negócio no seu coração, né, na sua mente, no seu corpo, parece que domina todo o seu consciente, parece que é uma fé, uma convicção, é uma convicção tão forte de que realmente isso vai acontecer, que até te faz um pouco meio que não ambicionar muitas coisas na Terra, você meio que paralisar um pouco, frear e começar a dar crédito a simples coisas da vida. É algo tão bom que está acontecendo. Então é isso que a gente deve pensar e meditar. Será que eu estou pronto? Será que eu estou na fé? Será que eu tenho resgatado muitos do fogo? A Bíblia fala, né? Para que nós venhamos tentar resgatar, arrebatar muitos do fogo. Que Deus venha ter misericórdia nos nossos familiares, que Deus venha ter misericórdia dessa terra, que Deus venha ter misericórdia desse tempo. Muitas pessoas estão que nem as pessoas que viviam com Noé, debochando, dando risada, mas só que essas revelações é totalmente diferente das outras, porque as outras eram pessoas que eram espíritas, eram esqueci o nome do rapaz, mas eram os incas, eram pessoas que, astrólogos, até feiticeiros que falavam, até homens meio que duvidosos, uma pessoa só, mas hoje não, é muitas crianças, muitos jovens. Eu hoje mesmo tive um sonho, que eu estava em um lugar, a pessoa estava falando comigo algo sobre futuro, um plano para futuro. Eu falava assim, não vai dar, porque dia 23 Jesus virá. Ali acabou o sonho. Eu acordei e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Não, eu falei 23 e 24 Jesus virá. E acabou o sonho. E ali eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E fui viver minha vida normal. Mas é isso, gente, não vou me prolongar. Mas tudo isso Jesus me falou, colocou em meu coração. É triste quando a gente vai falar com ímpio, com justos, e ele nos resiste na face. Mas fazer o quê? Devemos orar e orar. Amém? Fica com Deus, graça e paz.